Olá pessoal, estamos aqui dando seguimento às reflexões da semana do Dia Internacional da Mulher sobre as 7 dores de Maria, entre essa dinâmica da psicologia do feminino e a psicologia do sagrado, né? Esse simbolismo de que Maria representa e essas dores que ela vivenciou na sua relação mística com Cristo e que de alguma forma refletem arquetipicamente as dores que milhares, milhões de mulheres passam em suas vidas na relação com aqueles que elas amam, né? No caso aqui especificamente dos filhos. Lembrando que nós comentamos, né, sobre a primeira dor, que é a profecia de Simeão, então essa dor da mãe que descobre de uma ou outra forma que o filho, apesar de fazer uma jornada de bondade, de contribuição planetária, ele vai ter um destino difícil, essa dor da mãe de ter um filho que teve um destino difícil. A segunda dor, que é a dor da fuga para o Egito, então ela tem essa dualidade, a dor do feminino que às vezes precisa abrir mão de tudo para acompanhar o filho ou o marido, né? Ou vice-versa, a dor de não ir, né? Por alguma razão tem que fazer essa escolha, mas sobretudo no caso dessa segunda dor de Maria, que é aquela dor de quem sabe que seu filho está sendo perseguido, né? De que estão querendo matar seu filho, independente dele ser bom, mau ladrão ou um santo. Basicamente é isso. Nós vamos retomar esse assunto aqui na quarta dor. A terceira dor que nós comentamos, que é quando o filho se perde no templo, né? Essa dor da mãe que vê o filho indo embora e se perdendo no templo financeiro, no templo do intelecto, no templo da religião, no templo da política, quando o filho se perde, ele não volta, né? Remetendo aí a passagem até do filho pródigo também, e isso gera muita dor na mãe. E a dor também nesse sentido da mãe ter que se diminuir, né? Se tornar mais necessária para favorecer o crescimento do filho em estatura, conhecimento e graça. Bom, essas são as 3 dores. Seguindo dentro dessa avaliação, nesse tecido simbólico que vai se construindo a partir dessas dores, nós temos aí uma jornada que é o amadurecimento do filho, quando ele entra em ação no mundo, né, e tem que carregar a sua cruz. E a Maria, com outras mulheres, até culmina no Gólgota, né, com a presença dela ali aos pés da cruz, que tem a ver com essa quarta dor, né? E eu queria destacar um elemento assim principal nessa dor, que é a dor da presença amorosa, né? Assim, existem vários tipos de crença, assim, né? 84% das pessoas no mundo têm uma filiação religiosa. Aqui no Brasil, uma pesquisa recente do Datafolha mostrou que 37% das pessoas, independente de religião, acreditam em reencarnação. Então vocês observem, tem 3 formas de ver basicamente com as suas nuances, ou 4, a gente vai extrapolar aqui. Uma que é a visão materialista, em que o sujeito tem a vida e a vida acaba e tudo acaba com a morte. Essa é uma visão materialista. Tem uma visão próxima dela que é a panteísta, que seria essa quarta que eu acrescentei, mas que é quando o sujeito acredita que ele morre, mas ele volta a fazer parte de um grande todo, mas perdendo a sua individualidade, que praticamente se equivalem. Para esses dois, a cruz muitas vezes é usada assim, né, na linguagem corriqueira. A cruz pode significar um desafio. Então o cara não acredita que não tem nenhum sentido místico, profundo, espiritual depois da morte. Ele está ali carregando a cruz, mas nesse sentido de isso aqui é meu dever, isso aqui é minha obrigação e eu tenho que fazer, isso aqui é o certo, eu estou indo fazer. Ou a cruz significando a reparação. Então assim, eu fiz coisa errada, agora, né, eu fui incriminado, o juiz me colocou, estou pagando o preço de ter feito uma coisa errada nessa vida, e nessa vida eu estou pagando a situação difícil que eu criei, e a mãe, a presença do feminino ali ajudando esse sujeito, ou a esposa, ou a filha, ou uma irmã, né, um feminino ali presente, ou até um homem, mas com esse papel da feminilidade marcante da presença, né? Tem uma visão já mais espiritual e mística, que seria essa segunda, que é quando você acredita numa vida só, né? E aí, além dessa cruz representar desafio, né, obrigação, dever, ou quitação de algo, ela pode representar algo as pessoas podem atribuir a isso um sentido espiritual, como uma provação,
ou como uma expiação de algum pecado cometido e tal, e ela pode assumir essa conotação. De toda forma, tem ali também a presença feminina, né? Ou feminino da presença, melhor dizendo. E num sentido mais amplo, nós temos aquela visão reencarnacionista de diferentes religiões, a religião espírita, por exemplo, cristã, que acredita na reencarnação, e várias outras crenças orientais, por exemplo, que também acreditam, alguns segmentos judaicos. Tem uma pesquisa interessante do Datafolha sobre a opinião do brasileiro no caso da reencarnação, que fala que 44% das pessoas não acreditam, mas 37% das pessoas acreditam em reencarnação independente da crença. Ou seja, do ponto de vista estatístico, existe predominantemente católicos e evangélicos no Brasil, sendo que espíritas são menos de 5%, declaradamente falando, mas existe uma uma desproporção muito grande em relação à crença em reencarnação, ou seja, existem católicos e evangélicos que acreditam em reencarnação apesar da sua crença fundamental professada, né? Isso é um dado muito curioso que aponta para um certo sincretismo aí da nossa cultura. Mas na visão reencarnacionista, a cruz pode assim, assumir esse sentido e de forma mais ampla, porque a pessoa entende às vezes que ela está carregando uma cruz de um filho doente, etc., que a princípio não teria um motivo lógico, racional para aquele tipo de provação, doença ou expiação, mas que ela atribui um sentido a uma vida passada e que aquilo está se resolvendo naquela vida, e no sentido de se harmonizar para uma vida futura e as coisas precisarem caminhar dentro dessa perspectiva. A questão é que, independente da primeira visão materialista ou panteísta, da segunda, de uma vida só, ou da terceira, reencarnacionista, todas três o elemento da cruz aparece com essa questão do desafio, da provação, da expiação, e a presença do feminino, ela age, né, de um jeito muito especial, né? Nós falamos aqui de diferentes referências, né, religiosas, de várias correntes religiosas, e uma delas, aproveitando essa visão reencarnacionista, tem um caso atribuído a Chico Xavier, que é um médium contemporâneo que já falecido no Brasil, com uma atividade espiritual muito intensa, que ele foi visitar um presídio e uma das pessoas que estava com ele falou assim: "Não, Chico, aqui deve ter muito obsessor, naquele sentido dos criminosos que cometeram crimes e por isso estavam sendo odiados espiritualmente pelas suas vítimas, né?" E aí que ele teria comentado: "Não, aqui tem muitas mães." Então, essa coisa da presença da mãe. Numa outra passagem, saiu um vídeo na internet recentemente da mãe de uma vítima, nos Estados Unidos, salvo engano, em que o rapaz tinha sido preso e estava ali por muitos anos, assim, com uma prisão perpétua, e quem visitava ele, ou seja, carregando a sua cruz, né, era a mãe da vítima, o filho que estava assassinado, a mãe que tinha perdoado o assassino, ela fazia questão de visitar o algoz do seu filho diariamente, dizendo que amava ele, que perdoava ele, que ela estava ali em nome de Jesus, etc, etc. Tem um movimento de amor do feminino muito genuíno aí, que é a presença. É diferente dela ligar, é diferente dela mandar uma carta, um WhatsApp, o que for, claro, né? Não podia ter o celular, mas enfim, que também não deixam de ser expressões de presença. Mas a mulher, mãe do algoz, ir lá visitar e falar: "Eu te amo, eu te perdoo, estou aqui", essa frase ela é muito poderosa, ela é muito curativa. Quem já teve a experiência de se sentir amado por alguém que expressou essa frase dizendo "eu estou aqui", é uma das coisas mais lindas que chega ao coração. É esse sentimento de presença, né? De uma outra forma, isso também pode ser expresso por homens, né? O meu pai tem um caso que me sensibiliza muito. Ele casou com minha mãe, depois de um tempo, eles moraram, por um tempo, antes de ter a casa própria deles, eles moraram com meus avós maternos. Meu pai acordava muito cedo para ir trabalhar, tinha que pegar um ônibus às 5h30 da manhã, durante bons anos da vida dele. E nesse começo, ele fazia isso morando na casa dos meus avós. Ele fala que ele acordava mais cedo para correr, então 4h30 da manhã ele ia, mas quando ele chegava em casa, o meu avô, não era minha avó, o meu avô estava com um café pronto para ele, um ovo cozido e um misto pronto para ele poder lanchar, tomar o banho e pegar o ônibus e ir embora para outra cidade trabalhar. Isso é presença de Maria.
Na minha opinião, isso é a presença do amor do feminino cuidando, nutrindo. Fala, eu não precisava estar aqui, mas eu estou. Né? Assim, a dor é sua, a luta é sua, mas se eu puder fazer ela mais leve com a minha presença, eu vou fazer. É isso, né? Assim, a Madre Teresa, com a presença dela lá entre vários, né, na pobreza extrema, é a presença de Maria, é a presença de Deus, é a presença do feminino, do elemento feminino de Deus, né, se a gente puder falar dessa forma. E isso faz toda a diferença, né? É você saber que seu filho, sendo um mau ladrão, ele precisa carregar a cruz. É você saber que seu filho, tendo feito bobagem, pagando por aquilo, se redimindo com a sociedade, ou numa outra encarnação, você está ali, presente. Ah, não deu certo o trabalho, está desempregado, voltou para a casa do pai e da mãe, está ali, se refazendo, é a presença da mãe, do pai, né? O feminino dos dois cuidando, né? Ah, é um casamento que não deu certo, e a presença, às vezes, de uma irmã, ajudando a irmã a se refazer, de uma mãe ajudando a se refazer, de uma filha, depois que, né, enfim, o marido perde a mulher com uma doença grave, a filha está ali como elemento do feminino cuidando do pai mais velho. Essa presença que faz realmente toda a diferença para alguém que está carregando a sua cruz. Assim, é um alívio gigante você saber que você não está sozinho. Alguém que está sozinho no hospital, lá no CTI, e que todo dia recebe uma visita de alguém que só está lá para falar, eu estou aqui, eu estou aqui. Isso é lindo. Né? E esperando, às vezes, um sofrimento maior, sabendo que vai ter uma morte grave por câncer, mas a presença, eu estou ali, como Jesus. Ela sabia que ele estava indo para um ponto ainda pior, a coisa estava preta e ainda podia piorar, e ia piorar. Mas ela não abandonava o barco e estava ali. Existem várias expressões da presença do feminino na hora do sofrimento daquele que se ama, né? E a gente está aqui refletindo só sobre algumas coisas que muitas vezes é um punhal no coração da mulher quando vê alguém que ela ama, ou do homem na sua expressão do feminino, quando ele vê alguém que ele ama carregando a sua cruz. Mas sabendo que aquilo é um movimento digno, aquele é um movimento necessário, que sem aquilo não vai ter fortalecimento da personalidade da pessoa, sem aquilo ela não vai ter dignidade, sem aquilo ela não vai recuperar seu amor próprio, que ela precisa passar por aquela situação. E aí, quando existe essa compreensão, a presença se faz total, integral. Né? É linda essa reflexão, nós ficamos muito sensibilizados, espero que você também possa aí compartilhar com quem você achar que possa se beneficiar disso, honrando as pessoas que conseguem ser presentes, entendendo e compreendendo o feminino que não consegue, às vezes, fazer esse movimento de estar presente, né, que se ausenta, mas muitas vezes essa ausência também, essa dualidade, a ausência também é um punhal, né? A gente vê isso na prática. A mulher que às vezes teve a dificuldade por uma razão, teve filho cedo, teve que deixar com os pais ou com o pai. Então o menino foi criado pelos avós, criado pelo ex-marido, e ela sente aquela mesma dor, a dor da não presença, mas é uma dor de amor também, porque às vezes ela se sente culpada e tal, mas ela sente isso porque ela ama, né? Óbvio que ela tem que trabalhar essa culpa, se libertar disso, né? Ela tem essa possibilidade. Mas a gente honra também aquele que não conseguiu fazer, ou aquela que não conseguiu fazer o movimento da presença. Porque a dor de quem ama, que não conseguiu estar presente, está ausente em determinado cenário, é a mesma dor, porque é a dor da presença de quem, a dor da ausência, mas de quem ama. Né? Nem sempre as situações são tão simples a ponto de quem ama conseguir ficar. Então é preciso, às vezes, que quem ama saia, e o movimento de saída, de ausência, é que às vezes é um movimento de amor. Isso aí a gente não consegue julgar, cabe a cada um, né? Como diz a Madre Teresa, para a gente encerrar, no final as pessoas vão te achar boas ou más, muito boas ou muito más, ruins ou excelentes, mas no final é entre você e Deus. Então, se você foi presente, ausente ou não, no feminino ou no masculino aí na sua vida, não importa, isso é você com sua consciência, que você possa ter uma vida boa, de plenitude, fazendo as suas escolhas aí dentro do que você achar que é melhor, porque ninguém tem condição de avaliar melhor do que você. Tá bem? Grande abraço e até o próximo vídeo.